o som. Bem, eu acho que se chegasse aqui ao Rio de Janeiro, a temperatura que fez anteontem em Urupema, Serra Catarinense, deu 8 graus abaixo de zero. Não sei quantos aqui estariam, né? Mas pelo menos você conseguiu talvez tirar um casaco, né? Um agasalho que de algum tempo você não usa. O Jael fez isso hoje, né, Jael? Está ali. Eu também consegui tirar um casaco. Alguns mais corajosos se mantiveram como estão, porque estão acostumados ao frio. Mas mesmo que seja frio, né? No sentido físico, não é? A temperatura externa, nós podemos aqui sentir, sem dúvida alguma, o calor e o afago do Espírito Santo no nosso coração. Porque por essa razão nós aqui vimos porque temos o desejo de receber de Deus e receber do Senhor, então, este calor que aquece as nossas almas, e sairmos aqui com os nossos corações transbordantes da graça de Deus. O meu desejo, então, o nosso desejo, é que cada um de nós possa aproveitar esse tempo, um tempo de celebração, para que nós possamos aquecer os nossos corações na presença do Senhor. Quero aproveitar este momento para perguntar se temos algum irmão que completou nesta semana que terminou, ontem, semana que passou, aniversário de nascimento, aniversário de casamento, de vida cristã, que porventura não tenha vindo nos cultos da manhã e gostaria que nós orássemos pela sua vida. Se você está nessa condição, por favor, venha aqui à frente. Regina e Fátima, uma está trazendo a outra está trazendo uma. Aniversário de batismo. De batismo. Quanto tempo? 34 anos de batismo. 33 anos, que foi aniversário de nascimento. Muito bem, parabéns, Deus abençoe. Aniversário também de vida cristã. Você que revelou, 78 anos. Fica aqui do meu lado. Helenice, pretendo chegar lá, viu? Aos 78 anos. Amém. Mais alguém? Mãe Edith Melo, aniversário de nascimento? Minhas dores. Mais um ano de vida. Deus abençoe. Fica aqui junto das suas amigas. Isso. Ok. Que bom, não é? Temos pessoas agradecendo a Deus, completando mais um ano de vida cristã, mais um ano de nascimento. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela vida das irmãs que aqui estão, nos dão esta alegria. Vou convidar a irmã Avani, ela fez assim, eu falei, ela sabia. Vem cá, Avani. Não, vem aqui, Avani, aqui, pertinho de mim. Ore ao Senhor, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos pela oportunidade que nos concedes de estarmos mais uma vez neste dia reunidos aqui na Tua casa. Agradecemos-te, ó Pai, por tudo que temos recebido das Tuas mãos. Embora não merecendo, Senhor, mas a Tua misericórdia tem sido imensa para cada um de nós. Queremos neste momento te agradecer pela vida das nossas irmãs que estão completando mais um ano de existência e também mais um ano na vida cristã. Que Tu continues abençoando as Tuas servas, Senhor, dando-lhes saúde e sabedoria do Teu Santo Espírito para continuarem sempre aqui nos inspirando. Abençoe o culto que nós vamos Te dedicar neste momento, Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Que Tu aceites, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós tudo isso Te pedimos e já Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Parabéns, podem sentar. Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Temos alguém conosco já neste momento que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Se você se encontra nessa condição, faça o sinal com o seu braço para a gente poder identificar. Alguém que esteja nos visitando primeira, segunda ou terceira vez. Cosme, não bota a gente para congelar não, hein, Cosme, por favor. Primeira, segunda ou terceira vez que esteja nos visitando. Não temos ninguém ainda nessa condição.
Todos são da casa. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos então nos envolver com o culto dessa tarde, um culto em que vamos celebrar a recuperação e vamos ter aí uma retrospectiva dos 8 princípios que foram aqui apresentados pelo pastor Israel. Vamos ouvir então o prelúdio. A nossa banda jovem vai se aproximando. Eu queria convidar você então a se colocar de pé para esse momento de adoração ao Senhor. Vamos fazer a leitura que está aí do nosso programa de culto, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 17. Vamos ler com bastante entusiasmo, todos a uma só voz, e depois vamos ter este momento de adoração com 3 cânticos aí na ordem que está no programa de culto. Leiamos então todos juntos Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu acho que pode ficar melhor. O Alceni fala sempre assim, né, Alceni? Pode ficar melhor, mais bonito. Eu sei que está um pouquinho frio. Vamos aquecer então um pouquinho mais nosso coração, lendo um pouquinho mais forte e um pouco mais bonito, né? Todos então. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Façamos assim então, adorando ao Senhor. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso,
na tua casa, podendo louvar o teu nome, render graças a Ti por cada pequena coisa que o Senhor tem feito em nossas vidas, até as maiores. Te agradecemos, Senhor, pela paz que o Senhor dá aos nossos corações e porque realmente não nos falta motivos para cada dia podermos ser mais gratos a Ti. Recebe este culto, Senhor, como prova do nosso amor por Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vestido de esplendor.
pode sentar. Este é o nosso momento de fidelidade, momento em que nós dedicamos parte daquilo que Deus nos dá para o sustento da sua obra. E quando Deus nos dá, Ele nos dá porque Ele é o dono, diz a palavra de Deus, da prata e do ouro. O que significa dizer que Ele não precisa dos nossos bens. Ao contrário, Ele é dono dos nossos bens. Mas à medida que Ele nos dá, e nós devolvemos a Ele parte daquilo que Ele nos dá, a nossa vida é uma vida abençoada por Deus. Talvez você diga assim: bem, então eu preciso dar para ser abençoado. Não, não é este o princípio. O princípio está na soberania de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é dono de todas as coisas, mas Ele tem alegria em nos abençoar. Quando nós então devolvemos o nosso dízimo, entregamos a nossa oferta destinada para o sustento da obra missionária, trabalho de ação social, trabalho na área educacional da igreja, seja qual for o ministério, seja qual for a área para a qual esse dinheiro será investido, ele certamente trará bênçãos para o reino de Deus. Bem, mas aí se eu não der, Deus continuará realizando a obra dele, porque Ele continua sendo Deus. Mas é bom a gente poder ter a alegria de contribuir e ter a oportunidade de entregar a Deus parte daquilo que Deus nos dá e ser participante da obra de Deus aqui na terra. Pastor Israel tem uma informação a nos dar, não é isso, pastor, a respeito do nosso missionário? Pastor, por favor. Alessandro. Tem início as atividades do semestre, nosso reforço escolar. Estamos com outras pessoas na equipe também. Gostaríamos que os irmãos orassem para que amanhã houvesse assim um excelente início de semestre. Nessa tarde, meus irmãos, eu recebi um tristíssimo e-mail que vou ler para os irmãos, porque se nos pede que oremos. É uma notícia que não sai nos meios de comunicação, mas que os irmãos precisam saber. Eu não posso mandar isso por e-mail para as pessoas, por razões óbvias de segurança. Queridos irmãos, a paz, espero que estejam bem. Os que são aqui da igreja saberão a quem estamos nos referindo. Escreva para pedir suas orações. Como sabem, os conflitos no Oriente Médio têm tido um grande preço pago com vidas de inocentes. Aquela região toda do mundo necessita muito do nosso príncipe da paz. Embora tenham vindo de Abraão, a quem Deus proveu o cordeiro para evitar o sacrifício humano, não entendem o valor da vida humana. Isso porque nunca testificaram o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Quem experimentou Cristo entende o valor da vida, porque houve um preço pago por ela, pelo próprio Deus. Em todos esses anos, no Afeganistão, temos testificado horrores com relação à vida humana. Anteontem foi mais um. 2 colegas missionárias finlandesas foram assassinadas pelo Talibã. Elas serviam no país fielmente há mais de 15 anos. Pessoas que entendiam o valor da vida de acordo com o exemplo de Jesus, se dando sem limites. Somos privilegiados, mas ao mesmo tempo vivemos num mundo tenebroso. Então, esse nosso missionário continua assim. Em 2 semanas estaremos num país do Oriente Médio, que nem sequer pode ser referido, onde estarei coordenando uma reunião com mais de 25 líderes locais vindos do Afeganistão, Paquistão, Irã e Tadiquistão. Juntamente com outros missionários, estaremos tirando esse tempo para buscar o Senhor
adorá-lo, aprender da palavra e treinar os líderes ali representados. Esses irmãos são muito usados pelo Pai, em seus países, levando muitos a Jesus. O Evangelho está sendo muito pregado por eles e estão sempre na vanguarda, onde a perseguição é grande. Precisam muito desse tempo de treinamento e refrigério, sabendo das batalhas por essas vidas. Por isso, pedimos as suas orações. O nosso missionário, nossa família de missionários não está mais no Afeganistão. Não há condições de estarem lá. Então eles ficam em outro país, um país próximo, e eles capacitam os obreiros locais. Então eles vêm, saem do país, são capacitados, eles voltam para pregar. E têm pregado. Mas é impossível, no contexto em que se está, que estrangeiros vivam no Afeganistão. E a oração nos coloca, né, pastor Zé Maurício, no mistério de Deus. Ainda assim, nós devemos e podemos orar. Então penso que antes de trazermos dízimos e ofertas, podemos dedicar um tempo de intercessão, tanto pela faixa de Gaza, Israel, quanto pelo Afeganistão, Paquistão, Irã, situações humanamente sem solução. Humanamente sem solução. Nos sentimos até impotentes para orar. Orar para quê? Nos perguntamos. Mas nós somos convidados a colocar as nossas vidas em oração também no mistério de Deus e rogar a Ele que proteja, rogar a Ele que mantenha acesa a lâmpada do Evangelho nesses países onde as pessoas são mortas por anunciarem a luz de Jesus. Só isso. Não se metem em política, não criticam o governo, nem mesmo dizem uma palavra contra o Talibã, apenas anunciam a graça. E são mortas. Por isso, como essas duas. Ele pede, no final aqui que eu não li, oração pelos familiares dessas duas missionárias, colegas dele na Finlândia, que agora choram a morte das suas queridas. Vamos então orar nesse instante. Pai nosso, antes de entregarmos a Ti nossos dízimos e ofertas, nós te apresentamos mais uma vez o Afeganistão, Israel, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Paquistão, o Irã, situações tão difíceis e a nós, além de nossa capacidade de compreender e até mesmo de amar. Mas te damos graças porque pessoas têm sido levantadas pelo Senhor, como esse nosso missionário e sua família e os outros, para ali testificarem, como ele diz na sua carta, de Jesus. Senhor, protege esses missionários, dê força a esses missionários. E abençoa, Deus, agora aquela capacitação que se dará no país vizinho, cujo nome nós não sabemos, para que depois de assim, fortalecidos espiritualmente, biblicamente, emocionalmente, aqueles locais possam voltar e não desistir de pregar o Teu Evangelho. Senhor, é a nossa oração, nosso clamor por esses povos, em nome de Jesus. Os irmãos, então, estão carregados de segurar as salvas. Por favor, casal na atividade. Enquanto ouvimos uma música ao órgão, nós podemos, então, aqueles que estão preparados para esse momento, entregar assim seus dízimos e suas ofertas.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Neste momento em que vamos colocar diante de Deus os nossos motivos de intercessão, nossos pedidos, as nossas súplicas, quero desafiar você então a colocar nas mãos de Deus aquele problema, aquela dificuldade que está lhe afligindo, lhe preocupando, talvez no início de semana, um exame médico, preparação de uma cirurgia, para uma cirurgia, uma entrevista para um emprego, uma dificuldade no lar, dificuldade financeira, enfim, aquilo que de alguma maneira tem tirado um pouco da sua tranquilidade, ou tem tirado a sua tranquilidade. É um momento de nós confiarmos no Senhor. Nós continuaremos orando por vários pedidos que têm chegado à nossa igreja, e neste momento então vamos orar também pela sua vida, pela vida de cada um que aqui está, que deseja colocar nas mãos de Deus seu motivo de oração. Nós vamos cantar este hino do HCC, o 25, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e também me guarda. O Senhor é fiel, fiel a mim. Vou convidar o pastor Alceni para esta oração. Enquanto nós cantamos, se você desejar sair do seu lugar, vir aqui à frente para ficar junto conosco, venha. Se não pode ficar de pé no seu lugar ou assentado, como você preferir. Mas este é um momento de entrega nas mãos do Senhor das nossas vidas. Todas as coisas eu sei, que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, tendo poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia por dia, com bênção sem fim. Tua misericórdia me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus, nós queremos confirmar o que acabamos de cantar, né, da Tua fidelidade em nossas vidas, porque temos vivido isso, Deus. É as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas,
né, que tem nos agraciado, que tem nos abençoado, que tem nos guardado, a nós, as nossas famílias. E nós sabemos que nenhum merecimento há em nós, ó Deus. Nós sabemos que somos pecadores e carecemos do Teu perdão. E por isso, nesse instante, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a não cedermos às tentações deste mundo, a fazermos, ó Deus, aquilo que te agrada. Esse é o desejo do nosso coração, mas em muitas vezes o nosso desejo não é o suficiente, ó Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, né, que o Senhor venha nos dar forças para que possamos, durante a nossa semana, viver de maneira a glorificar o Teu nome. Amém. Agora, Senhor, sonda os nossos corações. Só o Senhor sabe das aflições, das apreensões, né, das dificuldades que enfrentamos. Nós temos problemas de enfermidades, muitos irmãos nossos nesse instante carecendo, ó Deus, do milagre da cura. E como nós cantamos já aqui hoje, Tu és grande, ó Pai, grandioso é o Senhor, maior do que todos os nossos problemas, maior do que as nossas enfermidades, ó Pai. Por isso nós o entregamos a Ti, certos, ó Deus, que o Senhor pode nos curar. Por isso, ó Pai, repreende toda e qualquer enfermidade dos nossos corpos, ó Deus. Ó Deus, seja físico, seja espiritual, ó Senhor, que nada, ó Deus, nada possa resistir, ó Deus, à Tua ação sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós temos irmãos que vão enfrentar problemas na justiça essa semana. Tu sabes, ó Deus, ali do desejo, Tu sabes da ansiedade, né, que existe dentro do coração, e nós te pedimos que a Tua justiça venha prevalecer ali, ó Deus, naquela causa. Tu sabes, ó Deus, os problemas, né, as angústias que isso tem trazido à família, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma todos os meus irmãos agora nesse instante em Tuas mãos. Ó Deus, os clamores que nesse instante estão sendo elevados ao Teu trono da graça. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece, ó Deus, aquilo que tem afligido os nossos corações. Ó Deus, os nossos problemas familiares, os problemas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Ó Deus, as dificuldades do nosso dia a dia. Ó Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa agir sobre todas as nossas causas, sobre todos os nossos problemas. Amém. Ó Deus, como nós já oramos aqui nesta tarde, que o Senhor venha estar com todos os nossos missionários. Ó Deus, pessoas que colocam as suas vidas, ó Deus, para serem usados por Ti em situações de risco, ó Deus. Que os Teus anjos estejam ao redor deles, protegendo e guardando, ó Deus. Ó Deus, em todos os continentes, em todos os países, existem homens e mulheres sendo usados por Ti, ó Deus, para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, ó Deus. Seja com os nossos irmãos ali em Israel, ali na Palestina, ó Deus, que o Senhor possa falar àquelas autoridades, ó Deus, dar bom senso. Ó Deus, aos nossos olhos é impossível, mas grandioso é o Senhor, ó Pai. Então age ali naquela causa, trazendo paz, Senhor Deus, ali àquela região, trazendo paz ao mundo, ó Deus, ao nosso estado, ó Deus, ao nosso bairro. Ó Deus, ouve o clamor da Tua igreja, porque nós necessitamos do Senhor. E nós oramos, não porque tenhamos nenhum merecimento diante do Senhor, mas é em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Amém e amém. Antes de passar a palavra ao pastor Israel, duas informações muito importantes. Em primeiro lugar, nós estamos celebrando a recuperação, cujo projeto será então implantado na nossa igreja no próximo dia 17 de agosto, neste culto das 5:30 da tarde. No dia 18, que é no dia seguinte, na segunda-feira, às 20 horas, lá no andar térreo, nós teremos então o nosso primeiro encontro, quando todos são convidados. Nós estamos disponibilizando uma fichinha para que você coloque o seu nome, se você desejar participar no dia 18 desse nosso primeiro encontro, um correio eletrônico, um telefone, para que nós possamos fazer um contato. Segunda informação importante,
No dia 9, então, antes do lançamento do projeto, 9 de agosto, de 9 da manhã às 12, nós teremos o Encontrão do Celebrando aqui, para tirar todas as dúvidas e falarmos um pouco para você o que é e o que não é o Celebrando a Recuperação. Se você está interessado em participar, não precisa fazer nenhuma inscrição, é só estar aqui no próximo dia 9 de agosto, de 9 às 12, nós vamos dar todas as informações a respeito do Celebrando a Recuperação, que Deus assim nos abençoe. Pastor Israel, por favor. Obrigado. Penso que alguns pressupostos já estão claros para nós. Um deles é que Jesus Cristo nos veio dar vida abundante agora. Ele não veio apenas ensinar a como viver no céu, porque não precisamos aprender. Chegando lá, vamos viver, não precisa aprender aqui. Então essa vida aqui não é uma aprendizagem para o céu. Essa vida aqui é para a gente ser feliz aqui. Isso é um pressuposto. No entanto, nós sabemos que ao longo da vida, nós vamos sendo abençoados e amaldiçoados. Penso que abençoados não preciso explicar, mas amaldiçoados por mentiras, amaldiçoados por tragédias, por decepções, frustrações, por feridas que vão nos cortando a alma, ao ponto de então chegarmos a um momento, quando isso acontece, não das bênçãos, mas das maldições para as nossas vidas, que nós desistimos. Não tem mais jeito. A minha vida é um vale de lágrimas. É só sofrimento e é assim mesmo. Não, não é isso. Eu estou usando aqui a palavra maldição nesse sentido de as coisas ruins que nos acontecem. Sobretudo, mentiras e maus exemplos. Porque um outro pressuposto que eu tenho também trazido aos irmãos é de que a nossa infância é para sempre. É muito raro aquele que tem uma dificuldade relacional, emocional, cuja gênese, cuja origem não se encontre na sua infância. Felizmente, também coisas boas. Hoje eu fui lá no culto das crianças, na sala azul, e na hora da oração o pastor André me chamou para orar. Eu disse às crianças: olha, eu aprendi com meu pai a orar de joelhos. Vamos orar de joelhos? E todos então nos ajoelhamos. Uma herança boa que eu aprendi com meu pai. Mas nós nem sempre aprendemos coisas boas com nossos pais, com nossos avós, né? Com os nossos pastores, com os nossos professores, com os nossos mentores. Isso tudo vai sendo parte da nossa vida. Não adianta a gente pensar que passa incólume, que isso não nos alcança, não nos atinge. Isso não é verdade. Tudo isso nos atinge, ou para o bem ou para o mal, de um modo ou de outro, porque nós somos as nossas vivências, nós somos as nossas experiências. No mundo nosso evangélico, nós temos alguns defeitos na nossa cultura. Um deles é a excessiva simplificação das coisas. Nós gostamos de frases de efeito. Simplificar. Vou dar um exemplo que é bom, mas só para dizer, hora que melhora. É correto, é isso mesmo, hora que melhora. Não é? É só um exemplo de simplificação. Mas há outros, por exemplo, está amarrado. Não, não está amarrado.
Se você tem um problema emocional sério, não adianta dizer está repreendido, está amarrado. Em nome de Jesus está resolvido. Não é verdade. É uma simplificação de quem não quer enfrentar o problema, seja ele qual for. Então é bom a gente olhar para as nossas mazelas, sejam hábitos que vamos adquirindo, e cada um pode fazer uma listinha dos seus maus hábitos que gostaria de jogar no fundo do mar, mas está sempre boiando na superfície da água. Como um barquinho que você joga, leva embora os meus hábitos, mas o barquinho fica girando ali, como se fosse um redemoinho, olhando para você. Você não consegue se livrar. Às vezes, traumas, palavras duras, mentiras que nos foram ditas, mas que para nós eram verdadeiras. Nós acreditamos nisso. Nós precisamos, então, meus irmãos, minhas irmãs, entender esse outro pressuposto, que sem sanidade não há santidade. Isto é, sem um coração curado, não há um coração contrito. Porque nós não sabemos, inclusive, como nos relacionar com Deus. Porque o Deus com quem nos relacionamos é perfeito, mas nós não somos. Às vezes nós somos fantasmas de nós mesmos. Nós acreditamos que somos coisas que nós não somos. E às vezes essa pessoa que nós não somos se relaciona com um Deus que é, mas nós não somos isso. Às vezes são as nossas máscaras que cultuam. Uma vez eu conheci uma pessoa simpática, suave, a quem eu chamaria de uma pessoa doce. Até que eu tive a oportunidade de conviver com essa pessoa durante 2 semanas numa viagem. Não houve nenhum incidente, nenhum problema, mas eu pude perceber que aquela pessoa se isolava e pude notar que aquela pessoa tinha dentro de si um tremendo impulso de resolver as coisas na base da violência. Que as respostas que às vezes ele dava, uma situação ou outra, mais simples do mundo, revelava que ele se segurava muito para não explodir. Mas a sua figura, talvez não que ele quisesse, mas sendo, era de uma pessoa meiga, suave, doce, mas na verdade era um vulcão sempre pronto a explodir, por razões as mais diversas. Por isso que o nosso lema é o seguinte: troque uma vida de negação por uma vida de celebração. Não é uma frase feita. Eu troco a minha vida de negação por uma de celebração e tudo está resolvido, está trocado. Não está trocado, é só um começo, é só um início, é só um desejo, é uma caminhada pela frente. É nesse contexto, então, que estamos apresentando aos irmãos, essa, penso, é a nossa 11ª reunião, este ministério que não foi criado por mim, nem pelo pastor Zé Maurício, chamado Celebrando a Recuperação. De um homem convertido, John Baker, nos Estados Unidos, que, tendo experiências com Deus, começou a perceber que haviam coisas que impediam que a sua espiritualidade, a sua santidade se desenvolvesse. Como é que eu coloco em prática isso que o Evangelho diz que é? A partir daí, então, ele, para resolver os seus próprios problemas, quem não os tem, só os mentirosos,
Todos nós temos, em grau maior, em grau menor, todos nós temos sentimentos que nós não gostaríamos de ter, desejos que não gostaríamos de ter, experiências que gostaríamos de ter tido, todos nós, você e eu, em grau menor ou maior, em grau de mais quantidade ou mais intensidade. É o que nós somos. Então ele, inspirado nos felizes sejam de Jesus Cristo, ou bem-aventurados sejam de Jesus Cristo, e também nos alcoólicos anônimos que tomaram a mesma fonte, começou a pensar nos princípios para que aconteça a recuperação. O primeiro princípio é o princípio do reconhecimento do nosso problema. Aparentemente é o mais fácil, mas talvez seja o mais difícil. Reconhecer que eu tenho um problema não é fácil. E alguns de nós passamos a vida inteira negando que temos um problema. Relacionei-me uma vez com um senhor dependente de álcool. E a maior dificuldade era aquele homem admitir que era alcoólatra. Ele tinha cara de pau de, cheirando a álcool, dizer que não tinha bebido. E de tal modo nos constrangia que a gente não tinha como dizer: ô camarada, você não está vendo que você está cheio de álcool? Porque ele fazia um discurso tal, e quando você dizia: mas e o seu hálito? Não é uma bala que eu chupo. Eu dei um exemplo dramático, mas quantos outros exemplos poderiam citar de pessoas que não reconhecem que tem um problema, e quem não reconhece que tem um problema nunca terá esse problema resolvido em qualquer área da vida. Então, esse princípio nos leva a pensar que temos que admitir a nossa impotência, que implica em dizer que quando nós não reconhecemos nossa impotência, nós ficamos lutando para sair dela. Quem aqui já agarrou um carro no areal? Né? Você agarra o carro no areal, diz: eu vou sair dessa. O que você faz? Você acelera. O que acontece? O carro afunda mais. Só tem um jeito de sair do areal. Você sai do carro e empurra o carro. Também não consegue. Mas já foi um passo, você admitiu que não vai sair acelerando. Tem que ser empurrando, mas eu mesmo. Você não consegue. Aí então você chama: vem cá, vocês podem me ajudar? Empurrem aqui. Empurra, o carro sai. Aí você olha para trás: puxa vida, aquilo dali. Então, o primeiro passo, calçar, às vezes depende do problema, depende da dificuldade, que tem que muita gente empurrar, uns tem que puxar com aquele, como é que chama? Com corrente, colocar coisa ali de baixo, colocar pedra. Quando você acelera muito, né? Quanto mais você acelera, isto é, quanto mais você acredita que você vai resolver, mais fundo você vai e mais difícil é. Mas, graças a Deus, nós temos recursos divinos para sair dessa. Não importa o quão fundo esteja o veículo no areal. Porque alguns achamos: não tem jeito mais. Deixa como está. Para quê? Se nós podemos sair do atoleiro, da lama, da areia que retém a nossa vida. Então, esse é o primeiro princípio. Eu reconheço que eu não sou Deus. Eu admito que sou
potente para controlar a minha vida. Ah, que dificuldade. Eu, impotente, para controlar a minha vida? Claro que não. Deus me fez inteligente. E se nós somos crentes, Deus me deu a graça maravilhosa dele. Eu saio dessa sozinho, você vai ver. E ficamos, e ficamos, e ficamos. Esse é um princípio que devemos, então, ter a coragem. E só com oração nós fazemos isto. A coragem de perceber, a coragem de acreditar, a coragem de assumir a nossa própria dependência e de que a nossa vida está fora de controle e que nós somos pobres de espírito, mas Deus é rico em tudo aquilo que Ele faz. Então, pare de negar que a sua vida se encontra nesse momento afetada por um sério problema. Admita que há um problema. Não sei qual é o seu problema. Algo que está impedindo de você caminhar. Admita então a sua impotência. Já que você não é Deus, reconheça que, sendo amado por Ele, pode contar então com a ajuda dEle para prosseguir. Estamos aqui como igreja para ajudar você. Como foi já dito aqui em outro momento, nós somos todos imperfeitos. Mas a nossa meta é a perfeição. E ela começa quando admitimos que nós não somos perfeitos. O segundo princípio é o princípio da dependência de Deus. Eu digo, eu grito, eu afirmo que eu preciso do poder de Deus para a minha recuperação. Nos Alcoólicos Anônimos, isso é o passo número 2. Nós acreditamos que só um poder superior a nós pode nos dar de novo a saúde de volta. Dependência nossa é sinônimo de impotência nossa. Mas ao mesmo tempo é a confiança de que há um caminho possível. Nós gostamos muito de colocar as coisas que Deus nos ensina aqui na parte superior da cabeça. A maravilhosa graça de Jesus. Sim, mas como é que ela se manifesta? Como é que ela se realiza? É só uma expressão, uma faixa na testa, uma linda expressão que nós cantamos? Como é que ela se realiza? Se realiza na nossa salvação e também nossa cura. Deus quer nos curar. Quando Jesus debatia com os fariseus, ele não queria fustigar os fariseus. Ele queria curar os fariseus do seu legalismo, de acreditar, como eles acreditavam, que eles mereciam. Segundo princípio, portanto, é esse princípio da dependência de Deus. Nós podemos ter a nossa vida de volta. O ladrão, diz Jesus, veio para roubar, matar e destruir. Alguns de nós, mesmo salvos por Jesus Cristo, mesmo tendo já o passaporte carimbado para o céu, o visto liberado, alguns de nós ainda temos permitido que Satanás nos roube a alegria de viver. Não estou falando que às vezes não temos problemas. Temos. Além de nossa vontade, nem tem a ver com nossas emoções, tragédias, perdas de pessoas queridas, conflitos que nós para tanto não contribuímos. Isso também é uma verdade. Mas algumas dessas coisas nós podemos evitar. Mas como é que vamos tratar com essas coisas? São reais, aconteceram. Precisamos de saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, força. Foi tão interessante a missionária de hoje de manhã, no primeiro culto eu a entrevistei e perguntei, devemos orar
Por quê? Por vocês. Para que Deus fortaleça a nossa fé. A gente pensa que o missionário está cheio de fé, né? Para dar e vender. Mas também eles que vivem pela fé pregam e não acontece nada. Prega um menino hoje, amanhã ele está morto numa briga. Então ela disse: eu peço que vocês orem para que Deus fortaleça a nossa fé. Todos nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. E uma fé forte não é apenas para cantar louvores, também é, mas é para nos fortalecer para uma vida boa, uma vida plena aqui. O terceiro princípio é o princípio da entrega. Tome a decisão de mudar a sua vida. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Jesus Cristo. Eu entrego só o meu bolso, sou um dizimista fiel. Parabéns. Eu entrego a minha boca, eu não falo palavrão, eu só louvo a Deus. Ótimo. Mas talvez tenha alguma outra área da sua vida que você precisa entregar. Por exemplo, o seu medo. Por exemplo, a sua paixão por controlar todas as coisas. Por exemplo, a sua dificuldade de enfrentar as críticas. Por exemplo, o seu impulso à violência. Por exemplo, sua dependência de alguma droga, lícita ou ilícita, que continua sendo droga. Cada um de nós tem aquilo que precisa entregar de todo o coração a Deus para que Ele possa, em nossas vidas, proceder à cura. Alguns de nós estamos passando por experiência de deserto. Deserto é bom, mas não para o resto da vida. O deserto nos fortalece, nos anima, nos ensina. O deserto tem uma função em nossas vidas, mas não a vida toda. O oásis não pode ser exceção. O deserto, sim. O oásis deve ser a regra de nossa vida, o território de nossa vida, o espaço de nossa vida. O deserto é aquele momento mais difícil, doloroso, de lembranças dolorosas, dramáticas, nossas experiências que não valem a pena. Entregar é escolher a vida. Eu escolho viver. Porque há muitas pessoas que já desistiram. Há muitos crentes esperando o céu. Mas o céu não está esperando por eles. O céu quer que eles vivam aqui. A plenitude da vida transbordante que Jesus prometeu. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo para que Ele me restaure plenamente, completamente. O outro princípio que quero trazer aos irmãos é o princípio número 4. O princípio da confissão. No Celebrando a Recuperação é um convite a que nós façamos um inventário moral, espiritual e emocional das nossas vidas. Não é fácil. Colocar numa coluna, esses são os meus problemas ou defeitos, sem explicar
sem culpar o outro, não é uma tarefa fácil. É um inventário. Vamos começar por um mais tranquilo. Um inventário espiritual. Eu sou um homem de Deus. Então vamos fazer um inventário. Quanto tempo eu gasto com oração? Quanto tempo eu gasto lendo a Bíblia? Quanto tempo eu gasto em companhia dos meus irmãos? Aí eu somo embaixo. Eu olho e digo, estou reprovado. Inventário. Eu posso falar o que eu quiser, mas quando eu faço o inventário, eu vejo o que é. O inventário moral. Aquilo que as pessoas pensam de mim é aquilo que eu sou. E assim nós poderíamos, cada um, fazer de si mesmo esse inventário. O inventário emocional. Como é que eu sinto quando estou sozinho? Cheguei em casa, fechei a porta, não tem mais ninguém. Agora sou eu e eu mesmo. Como é que eu me sinto? Eu canto ou eu choro? Eu me alegro ou eu sofro? Minhas emoções. Como é que eu reajo à solidão? Inventário emocional. Como é que eu procedo quando sou acossado, eu sou acusado, eu sou ferido? Como é que eu reajo? Como é que é a minha história? Como é que eram os meus pais, se é que eu os tive? Como é que foi a minha criação? Que palavras eu ouvi? Que lembranças boas eu tenho? Que alguns de nós não têm lembrança boa da infância nenhuma. Meu pai me abraçava, me beijava, me elogiava, se eu o tive. Que falta isso me faz? E como é que eu sou? Eu que não fui abraçado, eu abraço. Eu que não fui elogiado, eu elogio. Eu que não fui xingado, eu não xingo. Já contei aqui, há muito tempo, uma de nossas irmãs chegou em casa, menina, disse para o seu pai, pai, tirei 9,5 em matemática. E o pai, professor de matemática. E ele disse, eu esperava 10. Gente, ele falou talvez na maior simplicidade da sua profunda e abissal ignorância. Ele não fez por mal, mas fez. Se foi por bem ou por mal, fez. E essa pessoa disse, Israel, eu passei a vida inteira, até chegar à idade madura, quando fui fazer terapia, buscando aquele meio ponto. Já pensou você passar a vida inteira buscando o meio ponto que nunca vai encontrar, porque aquela prova nunca mais será aplicada? Até você entender que não tem mais como encontrar o meio ponto. O meio ponto nunca vai ser encontrado, a vida inteira buscando o que não pode ser encontrado. O que você ouviu? Às vezes a gente encontra um marido que é violento com a sua esposa, fisicamente ou verbalmente. Invariavelmente é a reprodução de um modelo. É raro o caso em que o filho que hoje bate na esposa que não aprendeu com o seu pai. É raro o caso. E assim outras mazelas. Então as nossas infâncias são muito importantes, fazem parte do nosso inventário. Como é que nós somos? E um bom critério é como é que as pessoas nos veem.
Sobretudo quando elas nos criticam. Olha, você é isso, você é aquilo. Não, de jeito nenhum, claro, você não me conhece. Você vai me conhecer, você vê que eu não sou assim. É uma maneira de se defender. Vamos pegar, por que ela pensa isso a nosso respeito? Quem sabe ela esteja com razão. Talvez não naquilo que ela falou, mas em outra coisa que nós sabemos e que ela não sabe. Esse é o princípio da confissão. Senhor, peço-te perdão, porque eu tenho sido assim. O Senhor não me fez para ser assim, mas eu sou assim. Senhor, eu não vou dizer que foi meu pai, ou que foi minha mãe, ou que foram meus colegas, que foram meus amigos, que foi meu professor, embora seja verdade. Mas eu quero te pedir perdão, porque eu fiz um inventário, e o que eu descobri não é coisa boa, mas eu quero que o Senhor me ajude a ter de volta a vida que o Senhor deseja que eu tenha. Princípio da confissão. Outro princípio, esse diz, unilateral e abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. O princípio número 5 é o princípio da transformação. Peça a Deus que transforme você. Esse não é um programa de psicólogos. Não é terapia. Pode ser que alguns, até depois de fazer o celebrando, vão buscar uma terapia. Mas o programa não tem esse objetivo. Ele parte do pressuposto que algumas situações, ou a maioria dos nossos problemas, que Deus diretamente, através de um grupo de ajuda, pode nos levar a resolver. Mas pode ser que haja coisa mais profunda e que você mesmo sinta vontade de buscar uma ajuda profissional. Isso é outro capítulo. Mas o programa não é um programa de psicoterapia. É um programa de sabedoria bíblica para a vida. Um programa que nos ajuda a disponibilizar os recursos que Deus coloca na palavra dele, que é completa, para uma vida que vale a pena. Peça a Deus que transforme você. Então eu humildemente peço que Deus remova meus defeitos de caráter. E eu então voluntariamente me submeto a cada mudança que Deus queira fazer na minha vida. Uma oração muito difícil, não faça essa oração porque Deus pode atender. É começar a cortar na sua própria carne, mas é para a sua própria vida. Eu tenho um calo no final do meu pé esquerdo. Algumas mulheres aqui têm joanetes problemáticos, né? Ou tem calos na parte superior. Bem, o meu caso eu resolvo muito simplesmente. Quando eu era menino, minha mãe dizia o seguinte: passa tomate. Eu passei tomate algumas vezes e o calo não saiu. Nem sempre as fórmulas mágicas resolvem. Raramente resolvem. Sabe o que eu tenho que fazer? O que você faz? Eu vou a um calista, adio o máximo que eu posso, já estou mancando já, porque o calo vai crescendo e você não percebe. Aí você, o que está acontecendo comigo? Eu estou com dor na coluna, o que é? Ah, é o meu calo. Aí eu vou lá, durante 1 hora, né? Não só o calo, já faço o serviço completo em volta, aquela faxina completa, e tem que, um motorzinho, tem que raspar. Mas o danado cresce de novo. Mas eu quero só comparar que muitas vezes a gente quer ser curado do calo, mas não quer que o calo seja removido. Ele só cresce. Há pessoas que têm verrugas e não cortam, não procuram o recurso médico para tirar. E às vezes elas crescem, chegam a incomodar os vizinhos, por exemplo, que vem aquilo, né? Mas a verruga aí, não, deixa aí, eu tenho medo.
Então, não ore para Deus mudar você, se você quer que Ele realmente mude você. Vai que Ele atenda a sua oração. Vai começar a cortar, a passar o gilete no calo. Mas Ele é bom profissional, Ele não tira bife, como dizem as mulheres, né? Não tira bife, né? Não sai sangue. Ele vai desbastando, Ele sabe fazer. Mas você tem que botar o pé lá e diz, pode cortar. Ore assim, Senhor, remova o que precisa ser removido. Aí eu imaginei que a gente deve desenvolver algumas atitudes, que eu dei o acrônimo MOLA. Mantenha-se confiante em Deus, ore sempre a Deus, leia a Bíblia, haja de modo solidário. Princípio número 6, o princípio do perdão. Confissão é de nós para o outro. O perdão também. Mas o foco agora é o outro. Bem, sobre perdoar, eu acho que não preciso falar uma palavra. Porque se tem um assunto que nós todos entendemos é sobre perdoar. Os benefícios espirituais, emocionais, a teologia bíblica do perdão, todo mundo aqui sabe, porque talvez não haja mais tema do que se ouça na igreja do que perdão. Então não preciso falar. Você já sabe. Praticar é que é outro departamento. E é talvez a ação mais difícil nossa, é o perdão, o verbo mais difícil de nossas vidas é o verbo perdoar. Examino, princípio 6, todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal. A gente comete um erro brutal. A gente não perdoa e acha que vai ser feliz não perdoando. A gente se agarra à justiça, ao mérito ou qualquer outra palavra e não perdoa e acha que não vai morrer por essa causa. Quem não perdoa está morrendo aos poucos. Reparando os danos que eu causei a outras pessoas. Gente, a gente sempre acha que os outros nos fazem mal. Os outros puxam nosso tapete, os outros nos ofendem, os outros nos magoam. Mas eu faço uma brincadeira estatística. Como vai ter só gente magoada se ninguém magoou? Não tem como. Se tem gente magoada, porque alguém magoou. E às vezes somos nós. Gente, talvez seja meio a meio. Meio a meio de magoados e meio a meio de magoadores. Mas nós só falamos daqueles que nos magoaram. Como se nós nunca magoássemos, somos perfeitos, né? A menos que quando formos reparar o dano, isso faça mais mal ainda à pessoa. Porque às vezes o perdão é uma maneira de mostrar nossa superioridade. Olha como eu sou bonzinho, perdoei você. Às vezes a situação, se for revivida, em nome de pedirmos perdão, vai causar mais dano ainda. Esse é o único caso em que o nosso perdão não deve incluir a dimensão de reparação do dano. Nos demais, não adianta só pedir perdão, não adianta só perdoar. Nós temos que reparar o dano. Digamos que eu roubei R$100 dela. Perdoa, porque eu te roubei R$100. Passa para lá os 100 dela com correção monetária, que ela é legalista, ela quer com correção monetária. Não é? Isso é óbvio, ninguém... me perdoa. Sim, mas o que você fez? Repare o dano se você causou o dano. Em geral, são irreparáveis. Vamos ser honestos.
Se eu falei mal de alguém, não tem reparação. Me perdoe porque eu falei mal de você. Mas eu falei mal de você para quem? 1, 2, 3, 4, 5, que falou para 1, 2, 3, 4, 5, que falou para 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe a história. 7º princípio. É o princípio número 7. É o princípio da comunhão com Deus ou da fidelidade. Mantenha o que você já alcançou rumo à recuperação. Meus irmãos, a mais extraordinária história sobre o assunto que eu já ouvi, já contei várias vezes, está no livro do Philip Yancey, no Maravilhosa Graça. Um homem que se viciou em pornografia. Ele conta que então, resumidamente, a esposa o encontrou à noite vendo vídeos pornográficos em casa, na sala, olhou, não falou nada. Uma outra feita, ela olhou, abraçou, chorou o seu marido, não falou nada, voltou para a cama. E aquele moço resolveu que daquele dia em diante ele nunca mais veria filme pornográfico. Mas o que aconteceu? Isso aconteceu de verdade. Nunca mais ele viu. Mas ele recaiu algumas vezes. Mas no final da história, ele nunca mais viu filme pornográfico. Mas ele teve recaídas. O que o princípio diz é o seguinte: mesmo que você caia, levante e continue. Eu gosto muito, já citei várias vezes, o pensamento de Martin Luther King Jr., em que ele diz: voe. Se não conseguir voar, corra. Se não conseguir correr, ande. Se não conseguir andar, rasteje. Mas siga em direção ao seu alvo. Conforme a profundidade dos sulcos que foram feitos em nossa alma, em nosso coração, em nosso corpo, tal seja a intensidade dos tóxicos que foram injetados em nossas veias, estou falando no sentido figurado. Às vezes não resolve uma lavagem só, tem que ter várias lavagens até o corpo ficar livre, até a alma ficar livre. Mas vá em frente. Quando você cair, Satanás vai dizer: não falei que você não ia conseguir? Não falei que esse negócio de você não ia... Se você assim não tem jeito, você foi feito assim desse modo, não tem jeito, não adianta você tentar. Isso é mentira de Satanás. Mas às vezes a gente acredita nelas. Reservo diariamente um tempo com Deus para me autoavaliar, para ler a Bíblia, para orar, a fim de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, então obter forças para seguir aquilo que Deus tem preparado para mim. E por último, o princípio da comunicação ou do compartilhamento. Comunique, compartilhe o que você obteve. Entrego-me a Deus, diz o princípio 8, a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros. Por que de vez em quando eu falo que emagreci? Bom, primeiro todo mundo está vendo, não é? Mas eu emagreci 12 quilos. Eu conto para vocês. Sabe por quê? Porque eu quero que você, se desejar emagrecer, também emagreça. Não é para contar vantagem, eu emagreci. Para dizer, olha, você também pode, se esse é o seu caso, se essa é a sua necessidade, pode ser que não seja. Estou dizendo com isso que é normal, quando a gente alcança algo na vida, que nós queiramos que as outras pessoas também alcancem. Quem alcançou algo na vida fica até chato. Uma pessoa parou de fumar, só fala disso. Começou a correr todos os dias, só fala disso. Estava em depressão, mas Deus o livrou, só fala disso. É importante, meus irmãos, que nós nos empenhemos, nos envolvamos, a que outras pessoas possam experimentar essa graça que nos alcançou. Não temos vergonha de ser exemplos.
Olha, a minha vida era deste modo. Mas graças a Deus, Ele me abençoou nas minhas lutas. E a cada dia eu tenho conseguido uma vitória. Um dia de cada vez. Nenhum de nós é essa rocha que parece. Todos nós temos nossas fragilidades. Até o Golias, o poderoso Golias, tinha um pontinho fraco. E esse pontinho fraco foi usado por Deus, através de Davi, para então nocauteá-lo. Você não é forte como você imagina. Mas também não é tão fraco que não possa ser forte. É claro, cada um de nós, inspirado por Deus, ajudado por Ele, fortalecido por Ele, pode ver como está e pode ver aonde pode chegar. E o bom é saber que nessa caminhada nós não andamos sozinhos. Meus irmãos, minhas irmãs, este é um assunto muito sério. Quando eu comecei essa série aqui já há algumas semanas, eu disse que começava com temor e tremor. Isso que eu tenho dito, eu já preguei aqui, há quase 10 anos. Eu estou aqui nessa igreja como pastor, formalmente há quase 15 anos, informalmente há 17 anos. Eu me alegro em ver pessoas que Deus restaurou. E me entristeço vendo pessoas que continuam no mesmo areal de quando eu os conheci. Não avançaram 1 milímetro sequer. Na verdade, estão piores. Eu conheço muitas pessoas entre nós que ouvem sermões todos os domingos, cantam todos os hinos, mas estão piores do que há 15 anos ou há 10 anos. Por não terem a coragem de se colocar no caminho da recuperação. Mas também eu me alegro muito em ver pessoas que saíram de situações de conflito para situações de harmonia, de medo para coragem, de tristeza para alegria. Pessoas que foram livres de vícios, de traumas. Isso é o poder do Evangelho. Às vezes pode ser uma coisa pequena, apenas um pequeno calo, mas pode ser um problema muito sério. Para nós, não para Deus. Para Deus não tem problemão. Ele nos ajuda a resolvê-lo. Ele vai conosco. Meu desejo a você é que Ele revista você de poder, coragem e serenidade. Como diz Paulo,
a Timóteo. E que você, porventura, vivendo com verdades e com máscaras, não tenha coragem de arrancar as máscaras e parecer o que você é. Porque você não vai ser o que você é. Você vai ser o que Deus quer que você seja. Se você é alguém duro, você pode ser suave. Se você é alguém dependente de alguma coisa, seja um sentimento ou uma droga, você pode ser livre. A minha oração é que você ore a Deus, dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti, venha me transformar. Eu vou então orar agora. Eu não vou pedir que ninguém venha à frente, nada. Eu vou me assentar e vou orar. Depois dessa oração, estaremos encerrados. Lembro então que semana que vem eu vou falar especificamente sobre depressão. Nas 2 semanas vindouras, sobre depressão. Talvez isso não seja um problema seu, mas talvez seja de sua família, ou de um vizinho seu. Traga-o também. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto e como podemos ajudar pessoas. Talvez você não tenha esse problema, mas precisa ajudar alguém. Então estaremos aqui nessa trajetória de saúde emocional, domingo que vem, nos 2 domingos seguintes, falando sobre depressão. Agora então eu vou orar. Você pode orar comigo silenciosamente. Senhor, Tu és o Deus que em Jesus nos promete uma vida transbordante, é o que nós queremos. Senhor, então vem nos revestir da coragem de admitir as nossas limitações, dificuldades e dores. Senhor, recolha todas as nossas imperfeições, nossas mazelas, nossos defeitos. Reforma em nossa vida o que tem que ser reformado. Transforma. Sabemos, Pai, que nos fizeste perfeitos. Mas depois tanta coisa aconteceu. Nós também sabemos que o Senhor pode nos fazer a exemplo de Jesus Cristo. Homens novos, mulheres novas. Eis-nos aqui, Senhor, para essa caminhada, para celebrar a recuperação. Então, conduza-nos, pega-nos pela mão e nos leve até onde quer que nós cheguemos. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amanhã temos culto às 7 horas com o pastor Alcenir e depois a Assembleia Geral da Igreja. Quinta-feira, culto com o pastor Zé Maurício. Quarta-feira, grupo pequeno. Sexta-feira, teremos encontro de adolescentes. Estamos sempre juntos aí. Que Deus continue nos dar a chance de nos encontrar outras vezes. Deus nos abençoe.